Olá, eu gostaria muito de que esse vídeo não fosse necessário, mas por conta, como eu poderia dizer, por conta da necessidade, estou aqui para fazer uma segunda edição de um vídeo onde eu falo sobre o comer carne. A carne deve ser então considerada como prova de comunhão. De forma mais resumida, eu perguntaria a você: é pecado comer carne? Se sim, o meu número vai estar à disposição, à sua disposição na descrição desse vídeo. E aí você vai então me mandar esse texto e você vai entrar em contato comigo. Tá certo? É pecado biblicamente. Há possibilidade de defender que comer carne é pecado? Se sim, você me manda os textos que eu vou fazer um outro vídeo mostrando para você que realmente é pecado, tá? Eu lanço esse desafio. Porém, se você mandar os textos e os textos não forem condizentes, eu vou explicar, fazer um outro vídeo explicando os textos que você me mandou dizendo que é pecado comer carne. Primeiramente, para comer carne é preciso matar o animal. Matar o animal é pecado ou não? Qual o seu ponto de vista sobre esse assunto? O que você pensa? Vamos esquecer aquilo que te ensinaram e vamos então focar no que diz a palavra de Deus, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero trazer o texto de Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e o vestiu. Aqui falando de Adão e Eva, eles pecaram e agora estavam nus e Deus então fez para eles túnica de peles e o vestiu. Bom, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você aqui. Quem matou o cordeiro? Aí você, obviamente, vai dizer assim, Adão. Bom, Adão pecou por matar o cordeiro? Não. Quem mandou matar o cordeiro? Deus. Se Adão pecou, Deus ordenou então que Adão pecasse. O que, a meu ver, isso não faz sentido. Ou seja, para o mundo de pecado, com a entrada do pecado no mundo, muitas coisas no nosso mundo tiveram que ser adequadas. Então Deus mandou Adão e matar aquele cordeiro, e com a pele do cordeiro, Deus então fez túnicas de peles e vestiu Adão e Eva. A partir dali, estava o sistema sacrificial implantado. Todos os dias de adoração, Adão deveria ir à porta do Éden, sacrificar o cordeiro, ele ia, matava o cordeiro e oferecia em sacrifício. Então, o fato de Adão matar o cordeiro não significa que matar o animal é pecado, que tem muita gente por aí que imagina que matar um animal é pecado, tá? Então, prosseguindo mais à frente, nós temos aqui o texto de Gênesis capítulo 9. Depois você vai poder ler esses textos, eu não vou ler todos por conta do tempo, mas está aí no vídeo, você pode estar lendo, acompanhando detalhe por detalhe. Diz assim Deus: tudo que se move e vive se-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Isso aqui, depois do dilúvio, Deus então ordena a Noé e os seus descendentes
usar a carne do animal, claro, com algumas restrições, que o homem não poderia comer a carne com sangue e tudo mais. Mas se Deus permitiu Noé tirar a vida do animal, isso não era pecado. Não era pecado também Noé se alimentar daquelas carnes. Prosseguindo, para não ficar muito extenso esse vídeo, que nós temos muita coisa a se tratar nele, nós temos Gênesis capítulo 18, onde nos conta a história. Deixa eu colocar o texto aqui para você ler. Os anjos chegaram à casa de Abraão. E então Abraão ali pediu ao seu empregado para ir imediatamente preparar um novilho, e deu ao seu criado para preparar aquele novilho. E ele também pegou todo aquele alimento e colocou junto deles, e eles então comeram. Algumas pessoas, alguns grupos por aí que diz que é pecado comer carne, que não se pode comer carne. Eu, por exemplo, fui doutrinado que eu não poderia comer carne, que era pecado, que os patriarcas, profetas nunca haviam comido carne. Isso foi um dos absurdos que eu comecei a pesquisar desde o ano de 1992, quando fui batizado. Eu comecei a investigar esses assuntos, começava a pesquisar esses assuntos. E na época, em 92, eu então perguntei ao pastor se esses anjos comeram a carne ou não. Esse pastor, como ele não tinha uma resposta, talvez ele nunca tinha tido contato com uma pergunta desse tipo, uma pergunta tão capciosa quanto a que eu fiz para ele, se os anjos comeram a carne na casa de Abraão. Ele diz assim: não, os anjos não comeram a carne. Os anjos então pegavam no prato pedaço de carne e fazia aqui, jogava aqui de lado, tá? Para dizer que eles estavam comendo a carne, para tentar enganar Adão, né? Para mostrar a Adão que eles estavam comendo. Essa foi uma das respostas mais sem fundamento, né? Quer dizer, é uma explicação pessoal, né? Quer dizer, é uma explicação que não resiste àquilo que diz o Senhor na sua palavra. Então, a Bíblia diz que os anjos comeram. Conheço várias traduções que dizem que comeram. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar com a Bíblia. Eu não posso ficar preso às minhas ideias sem considerar aquilo que a Bíblia diz. Tá? Então, essa história aí, Gênesis, lá em Abraão, comentando que Abraão, no entanto, ele mandou matar o novilho, né? Preparou o novilho e deu também para os anjos. Né? Outro detalhe interessante está em Êxodo capítulo 12. Bom, alguém tenta dizer que em todo tempo dentro da Bíblia era pecado comer carne. Bom, aí eu faço a pergunta: quando Deus instituiu a Páscoa lá no Egito, ele ordenou que cada família matasse um cordeiro e comesse a carne daquele cordeiro. E isso eles deveriam fazer todo ano, como memória da saída deles do Egito. Bom, eu volto a fazer uma outra pergunta. Se Deus instituiu a Páscoa, Deus instituiu a matança do cordeiro. Se o matar o animal para comer ali na Páscoa fosse pecado, Deus estaria ordenando o pecado. Outro ponto.
se o comer a carne fosse pecado, Deus estaria dando ordem ao homem para pecar. Então, concluímos que, biblicamente, não há possibilidade de provar que o comer carne de animal limpo seja pecado. Biblicamente, isso não existe. Tá? Levítico 11, você vai encontrar, você pode ler então, Levítico 11, todo o capítulo 11, Deus então, ele instrui a Moisés e Arão para dizer ao povo quais os animais que eles deveriam comer e os que não deviam comer, fazer separação entre os animais limpos e também os animais imundos. Dos animais limpos, obviamente, o homem poderia se alimentar. Se Deus instituiu esta alimentação à base de carne, se ela foi instituída por Deus, então não era pecado o ser humano alimentar da carne, tá? Então, você leia Levítico 11, quiser dar uma pausa no vídeo, tá aqui o texto na tela, né? Estamos mostrando aqui o texto, mas você pode então pegar a sua Bíblia, anote esses textos aqui, ó, pegue sua Bíblia e leia para você ver, tá? Deuteronômio 12, Deus diz também, ó, quando o Senhor teu Deus alargar o teu território, como te prometeu, e por desejarem comer carne, disseres, comerei carne, então, segundo o teu desejo, comerá carne. Então, Deus, ele está falando aqui, se você analisar todo o contexto de Deuteronômio 12, ele está falando sobre o povo de Israel já na terra de Canaã, tá? Então Deus disse aqui, olha, segundo o teu desejo poderá comer carne, tá? Ele recomenda, faz uma recomendação aqui no versículo 22, porém como se come da carne do corso e do veado, assim comerás dessas carnes, dessas comerá tanto o imundo como o limpo. Somente empenha em não comer o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Essa foi a recomendação de Deus para o povo de Israel, para não comer a carne com sangue, ou seja, eles deveriam matar o cordeiro, sangrar o animal para sair o sangue, e eles então poderiam comer a carne. Essa foi a ordem de Deus para o povo de Israel ali na chegada em Canaã. Agora, é interessante também lembrarmos das palavras de Salomão. Salomão, ele escreveu no livro de Eclesiastes, diz assim, melhor é a comida de hortaliças com amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Tá? Essas são palavras de Salomão. Entretanto, quando nós vamos para o livro dos reis de Israel, onde nos conta a história de Salomão, nos diz assim, era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 boi de pasto e 100 carneiros, afora veados, as gazelas, os coços e ave cevada. Então, na casa de Salomão, o provimento diário era, então, 10 bois, matava 10 bois na casa de Salomão, 20 boi de pasto, 100 carneiros, afora veado, gazela, coços e aves cevadas. Tá? Então, era esse o provimento da casa de Salomão. Tá? Alguém passou a mim a informação de que o povo de Deus, todos os patriarcas e profetas, nunca havia comido carne. E eu não concordei,
Eu fui pesquisar, fui examinar a Bíblia e vi claramente que não foi bem da maneira que me ensinaram. Tá? E por discordar dessas ideias, por não aceitar ideias desse tipo, é que acabaram me excluindo, né, do movimento que eu fazia parte. Tá? Então, prosseguindo, nós temos em 1 Reis, capítulo 17. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde junto à torrente de Querite, na fronteira do Jordão. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe trazia pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então, Elias, profeta do Senhor, os corvos trazia então para ele carne, pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer. Tá? Então, será se Deus ali estava alimentando Elias com o alimento que era pecado? Como Deus poderia dar a Elias um alimento que fosse pecado ele comer? Não tem fundamentação, não tem base essa teoria, né, que essas pessoas por aí divulgam, né, com relação a dizer que é pecado comer carne. Tá? Segundo Crônicas, capítulo 16, diz assim: tendo Davi acabado de trazer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todo Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e uvas passas. Tá? Então veja só, a Bíblia nos conta que o patriarca Davi, ele repartiu a todos em Israel, tanto os homens quanto as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne para eles se alimentarem. Elias estava errado? Elias não tinha conhecimento dessa verdade? Elias não sabia, o profeta de Deus não sabia que era errado comer carne? Claro que isso não se cogitava na mente daquele povo. E depois, mais à frente do vídeo, eu vou explicar para vocês de onde é que surgiu essa ideia de não comer carne, que consideraram carne como pecado. O profeta Ezequiel, no capítulo 4, ele diz assim: eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por fera, nem carne abominável entrou na minha boca. Então, o que está dizendo o profeta Ezequiel? Que desde a sua infância, desde a sua mocidade, até aquele tempo que ele estava escrevendo esse texto, ele diz: nunca comi animal morto de si mesmo. Ou seja, se achou um animal lá no campo, morto por si mesmo, ele não ia comer esse animal. Nem dilacerado por feras. Por exemplo, está lá o novilho, uma fera qualquer devorou aquele novilho, então ele não comia carne. E ele diz mais: carne abominável, nem carne abominável entrou na minha boca. Bom, mas aí vamos entender. Quando ele diz nem carne abominável, ou seja, carne de animais imundos que não havia entrado na sua boca. Mas isso não equivale a dizer que Ezequiel não havia comido carne, tá? Então preste bem atenção nesse detalhe. Bom, vamos agora a um profeta que eu diria assim, é um pouco polêmico tratar da vida dele. Por quê? Porque no primeiro capítulo do livro de Daniel vem comentando que Daniel ele não quis comer das iguarias do rei e nem da bebida que ele bebia. Qual o motivo que levou Daniel a tomar essa posição? Era porque Daniel, ele estava na corte babilônica e os animais que eram
servido como alimento para o rei eram animais sacrificados aos seus ídolos e também eram animais que eram imundos, por exemplo, a carne de porco e outros animais imundos que eram oferecidos, e por esse motivo Daniel ele recusou as iguarias do rei. Tá? Então, Daniel, como muitos dizem, né? Daniel ele não era aquela pessoa 100% vegetariana. Olha só, Daniel capítulo 10, verso 3 diz assim, ó, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que passaram as 3 semanas inteiras. A Bíblia nos conta daquele extensivo jejum que Daniel fez durante 3 semanas, 21 dias, e ele diz, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, tá? Até que passaram as 3 semanas inteiras. O que nos leva a entender o texto? Após passar as 3 semanas inteiras, ele voltou a se alimentar de carne de animais limpo, conforme os textos que nós lemos em Levítico 11 e também Deuteronômio capítulo 12. Tá certo? Tudo bem? Qualquer dúvida, o meu contato vai estar na descrição do vídeo para você, então, tirar as suas dúvidas. Tá? Agora, indo para o Novo Testamento. No Velho Testamento, podemos dizer que não é pecado comer carne. Tá? Nunca foi no Velho Testamento. Aí alguém pode dizer assim, mas no Novo Testamento, então Jesus veio e diz que agora passou a ser pecado comer carne. Muitas pessoas dizem assim. Né? Mas uma certa vez, chegaram os cobradores de impostos, está em Mateus 17, 27, eles chegaram cobrando o imposto de Jesus. Né? Aí Jesus chamou Pedro, Pedro, faz favor, vai lá, pega o teu anzol, vai lá no mar, o primeiro peixe que você fisgar, você entrar, abra a boca do peixe, né, e achará ali uma moeda dentro. Toma-o e entrega-lhes para mim e para ti. Então, Jesus ordenou a Pedro ir lá no mar, né, pescar aquele peixe. Quando Pedro tirou o peixe da água, o peixe morreu. Quem mandou? Jesus. Bom, Jesus mandou matar o peixe? Sim. Pecou Jesus? Essa é a pergunta que eu faço. Jesus ele cometeu o pecado ao mandar Pedro tirar a vida do peixe? Se sim, Jesus não pode ser nosso Salvador, porque ele pecou. Ao contrário, a Bíblia nos diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, o que Jesus fez não foi pecado. Matar o peixe não foi pecado. Continuando no Evangelho de Marcos, diz assim, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhe muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto o lugar, já é avançada a hora. Despede para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém ele respondeu, dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer? E ele disse, quantos pães tendes? E de ver. E, sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E fizeram repartindo em grupo de 100 em 100, de 50 em 50.
Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuísse, e por todos repartiu também o peixe, e todos comeram e se fartaram. Então, olha só, Jesus ali fez um milagre. Tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus então pegou o pão e também o peixe, abençoou e deu para todo mundo comer. Aí eu pergunto, mas espera aí, Jesus deu o pão para as pessoas comerem? Jesus, se o comer o peixe, se Jesus tenha dado o peixe para as pessoas comerem, e se comer o peixe fosse pecado, Jesus estaria dando pecado para o povo. Perceba que, mesmo no Novo Testamento, não era pecado comer carne. Prosseguindo, o texto de Lucas, capítulo 24, diz assim: Falaram ainda estas coisas quando Jesus apareceu em meio dele e disse: Paz esteja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estar vendo um espírito, mas ele disse: Por que estáis perturbados? E por que sobe em dúvida em vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo. Esse texto está falando já depois da morte de Jesus. Jesus já tinha sido morto, apareceu aos discípulos que estavam pescando, e então eles ficaram com medo, pensando que fosse um fantasma. Jesus disse aqui, olha aqui as minhas mãos e olha também aqui os meus pés e veja, sou eu mesmo, não tem que se atemorizar. E ele disse: apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vede que eu tenho. E dizendo isso, mostrou a mão e os pés. E por não acreditares ele ainda, por causa da alegria, e estando admirado, Jesus lhe disse: tende aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Olha, depois da morte de Jesus, os discípulos estavam com peixe assado, um favo de mel ali para comer. E o texto, verso 43, diz assim, e ele comeu na presença deles. Então, Jesus agora, eles apresentaram o peixe assado, o favo de mel, e ele então comeu na presença dos discípulos. Jesus comeu o peixe ou ele comeu só o mel? A Bíblia diz que ele comeu na presença deles. Comeu o quê? Foi apresentado para eles. Tem alguém que tenta torcer esse texto, tem alguém que tenta colocar no texto as suas ideias, o que ele imagina, o que ele interpreta sobre o texto, ele tenta colocar as suas ideias no texto. João capítulo 21, verso 5, diz assim: perguntou-lhe Jesus: filhinho, tens alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Olha só o contexto desse texto aqui. Perguntou então Jesus aos discípulos: vocês têm aqui alguma coisa para comer? E eles então responderam: não, a gente não tem nada para comer. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Olha só, isso aqui depois da morte de Jesus Cristo. Jesus então pergunta aos discípulos: vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: não. Jesus diz assim: então lança a rede do outro lado do barco que vocês vão encontrar o peixe. E eles então lançaram a rede à direita do barco e eles então pegaram uma grande quantidade de peixes, né? E diz assim:
Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Jesus lhe disse: trazei algum dos peixes que acabasse de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Preste atenção. Os discípulos chegaram, não tinham o que comer. Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Ele disse: não, não temos nada que comer. Então o que acontece? Jesus agora diz assim: lance a rede. E eles lançaram, pegaram o peixe. Quando eles chegaram na beira da praia, eles viram ali brasas e em cima peixes e havia também pão. Aí o que acontece? A minha pergunta é: quem providenciou aquele peixe e quem providenciou o pão? Jesus agora ordena aos discípulos: trazei alguns dos peixes que acabasse de apanhar. Falou com Pedro: traga aí alguns peixes que vocês pegaram. E Simão Pedro, ele então pegou ali 153 peixes grandes, né? E eles então prepararam o peixe e Jesus disse: olha, vinde e comei. Jesus mandou os discípulos comer o peixe. Então, fica a minha pergunta: é pecado comer o peixe? Jesus estava errado ao mandar os discípulos comer o peixe? Jesus errou? Nós temos mais luz do que Jesus se Jesus mandou os discípulos a comer o peixe? Quem sou eu para ser maior do que Jesus? Se Jesus ordenou, posso eu ser contra o que disse Jesus? Em hipótese alguma, Jesus disse: não pode o discípulo ser maior do que o seu mestre. E tem muitos discípulos que se dizem discípulos, querendo então ser maior do que o nosso mestre. Tá? Então, vamos estar atento ao que diz a Escritura e não aquilo que me ensinaram, aquilo que ensinaram você. Vamos seguir aquilo que a Bíblia está dizendo. Tá? Prosseguindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, está em Atos 15, depois é só você solicitar esse texto, que eu te mando o texto por e-mail ou via WhatsApp, tá? Eu te mando uma cópia desse texto que eu estou fazendo a leitura. Olha só o que está escrito em Atos 15, verso 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrevesse que se abstenha das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocada e do sangue. Observe que o princípio aqui continua sendo o mesmo. Mesmo depois da morte de Jesus, agora estavam os discípulos de Jesus e eles então disseram: olha, vocês tenham cuidado com a carne de animais sufocado, aquele animal que morre por si mesmo, que não derrama o sangue, né? E vocês tenham cuidado também com o sangue. O princípio dado lá por Moisés continua sendo o mesmo princípio que rege a doutrina da igreja cristã no dia dos apóstolos. Agora o verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados. Então, esse parecer não foi só um parecer dos apóstolos. Eles disseram: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós também não impor outras coisas. Porque a verdade de Deus, ela continua em todas as gerações. Tá?
Então, leia Atos capítulo 15, verso 19, que você vai ver esse texto. Né? Aqui tem Atos 21, 25, né, que é o mesmo texto lá de Atos 15, né, é o mesmo texto. E aqui nós temos Romanos 14, diz assim: acolhei o que é débil na fé, porém não para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Então vamos lá. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos se tratar dessas questões sobre o comer e o não comer a carne, porque nós estaríamos julgando alguém que Deus escolheu para si. Agora eu pergunto para você, uma pessoa, ela é membro da sua igreja e ela comeu carne, ela é disciplinada, ela é cortada da igreja. Você está excluindo uma pessoa que Deus acolheu. Então, por isso que eu digo, tenha cuidado com aquilo que você está fazendo, porque Deus escolheu. O verso 3 diz: quem come não despreze o que não come, e o que come não julgue. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, eu não posso estar aqui excluindo pessoas da igreja. Uma outra questão também é o seguinte: tem uma pessoa que ela vive todos os princípios da igreja, mas ela não conseguiu vencer a questão da carne. Ela ainda continua comendo carne. E aí você diz assim: não, essa pessoa não pode ser batizada. Essa pessoa aqui não pode ser batizada de jeito nenhum porque está comendo carne. Aonde se viu isso dentro da Bíblia? Onde está essa ordenança bíblica? Onde é que está isso dentro da Bíblia? Não existe isso na Bíblia, tá? Isso é doutrina de homem, inventada por homens, tá? Então, continuando aqui, Coríntios capítulo 10, verso 25, Paulo diz: comei de tudo que se vende no mercado, nada perguntando por causa da sua consciência. Né? E se algum dos incrédulos convidar e quiser ir, comei de tudo que puser diante de vós, nada perguntando por causa da consciência. Claro que esse de tudo aqui estava baseado nos princípios, né, dado por Moisés, né? Que eles deveriam não comer nada imundo e nem tampouco animais que fossem sacrificados aos ídolos ou que fosse sufocado. Ele seguiu esse mesmo princípio. Né? Então, prosseguindo, eu gostaria de dizer para você que Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele é o mesmo. Teve gente, eu conversando com uma pessoa, ela me disse que nós temos mais luz do que o próprio Jesus. Quem sou eu para dizer que tenho mais luz do que os apóstolos? Mais luz do que Jesus? E Hebreus 3, verso 9 diz assim: não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique na graça, e não com alimentos que não trouxe proveito algum aos que dele se preocuparam. Então, a Bíblia diz bem claro: não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. Uma doutrina que proíbe o uso da carne de animal limpo é uma doutrina estranha, é uma doutrina variada que não tem base dentro da Bíblia,
Tá? É isso que está dizendo a palavra de Deus. Leia Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. E essa doutrina, aonde se tem a carne como doutrina, é uma doutrina nova. Isso aqui não existia. É uma coisa recente. Tá? É uma doutrina nova. João 2, verso 9 e 10, João capítulo 2, capítulo 2 João, capítulo 1, verso 9 e 10, diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Então veja só, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Onde é na Bíblia que nos mostra que Jesus ele teve a carne como doutrina? Eu quero que você me mostre. Mande para mim, eu vou deixar na descrição do vídeo. Você manda para mim o texto aonde Jesus teve a carne como doutrina. E diz aqui: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ou seja, se você está vivendo uma doutrina e essa doutrina ela vai além da doutrina de Cristo, pode estar certo que você está no caminho errado, você não tem Deus. E diz o texto: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. Se alguém vem pregando para você uma doutrina que ultrapassa a doutrina de Cristo, por exemplo, Cristo nunca teve a carne como pecado, como doutrina. E aí chega alguém na sua casa dizendo que a carne é um ponto de doutrina, que não pode comer carne, sai fora, porque esse tal está ultrapassando a doutrina de Cristo e nela não permanece, tal pessoa não tem Deus, está dizendo a Bíblia. Você não deve receber na sua casa e nem lhe deis boas-vindas, tá? Não desejeis bom êxito. Bom, então, prosseguindo, eu conversando com uma determinada pessoa, ela estava dizendo, né, que ao longo do tempo e tal, que ela se enrolou completamente, dizendo que Deus permitiu comer carne, não sei o que e tal. E aí, ela diz então que depois de 1844, era pecado comer carne de animais limpos. Com a mensagem do advento em 1844. Bom, mas então nós vamos ver realmente o que nos diz a palavra de Deus. A senhora White, ela diz assim: aconselho a todo comportor, guardador do sábado, a evitar comer carnes. Não porque é considerado pecado comer carne, mas porque não é saudável. A criação animal está gemendo. Esse é o manuscrito 15 de 1889. Espera aí. Tem gente que, quando você aperta ele dentro da Bíblia sobre a questão da alimentação carne, ele corre logo para os escritos de Ellen G. White. Aí eu pergunto, Ellen G. White é maior do que a Bíblia? Ela diz que tudo quanto ela escreveu, se não estiver de acordo com a Bíblia, poder descartar aquilo que ela escreveu. Então, observe o texto que eu acabei de ler. Ela diz assim:
Aconselho a todo comportor, guardador do sábado, a evitar. Evitar é uma coisa, não era doutrina, tá? Era um conselho que ela estava dando. Assim também como eu aconselho qualquer pessoa a evitar comer carne. Esse é o meu conselho. Aconselho a todo mundo a evitar comer carne. Assim como eu não como carne. Assim como eu oriento as pessoas a não comer carne, devido aos animais estarem doentes, tá? E não somente a carne, mas café, que é estimulante, refrigerante e outros artigos que são prejudiciais à saúde, tá? Não só a carne, mas o leite, né? E outros artigos. E é interessante que essas pessoas que têm a carne como doutrina são pessoas que gostam do glúten. São apaixonadas por glúten. Mas aí eu te pergunto, o que é o glúten? O glúten, eles pegam a farinha de trigo branca, lava, tira uma borracha, tipo uma borracha, né, que está ali na farinha de trigo, né, e então se prepara como se estivesse substituindo a carne. Eu quero dizer para você o seguinte: não é aconselhado você comer carne, mas para comer glúten, comer carne, eu diria, coma a carne, do que ficar inventando a aparência de um alimento que é prejudicial, que até o Ministério da Saúde já obrigou todas as indústrias alimentícias a colocar lá no rótulo se aquele alimento contém glúten ou não, tá certo? Então aqui, olha, pense bem, você pode dizer que esse texto escrito pela irmã White, tá, foi um texto que ela não tinha luz sobre o assunto. Bom, esse texto foi de 1889. Ela recebeu a luz em 1863. Fazendo as contas aqui, nós vamos chegar a 26 anos depois que ela recebeu a luz da reforma de saúde. Ela então aconselhou os comportores: aconselho vocês a não comer carne, não porque seja considerado pecado, mas porque não é saudável. E aí nós vamos orientar qualquer pessoa a comer aquilo que não é saudável, a não comer coisas que não sejam saudáveis, tá? Então, cuidado com isso aí. Se alguém vem ter convosco, diz a Bíblia, e ultrapassa a doutrina de Cristo, ultrapassa a doutrina divina, esse não tem Deus, tá? Cuidado. Esse livro é muito conhecido, Resposta às Objeções dos Adventistas do Sétimo Dia, do Alfredo Carlos Saz. Olha o que ele diz nesse livro, está na página 114. Ele diz assim: em Isaías 22, 12 a 14, lemos que a matança de ovelhas e bois é um pecado que não pode ser perdoado, ou seja, expiado. Peraí. Como é que está dizendo aqui? Lemos que a matança de ovelhas e bois é um pecado que não será perdoado. Olha, o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Ele diz aqui: o profeta está falando do grande dia da expiação que começou em 1844. Compare Isaías 22, 20 a 22 com Apocalipse 3, 7. Aí ele diz: desde o tempo em que a porta do lugar santo foi fechada e a porta no lugar santíssimo foi aberta, a obra de expiação está em andamento. Nesse dia da expiação, que começou em 1844, é um pecado imperdoável comer carne de animais limpos de acordo com os versos bíblicos a que nos referimos. Prezado amigo ouvinte, olha só, aqui está alguém ultrapassando a doutrina de Cristo. Ele está dizendo que depois de 1844 é
um pecado imperdoável comer carne. Agora, veja só. Esse texto de Isaías que ele está se referindo, eu vou explicar para você aqui para não ficar sombra de dúvida. Isaías 22, 12 a 14 diz assim: Eis aqui gozo e alegria, mata-se vaca, degola-se ovelhas, e diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aí diz: mas o Senhor revelou aos meus ouvidos que essa maldade não será expiada. Então, aqui está falando de pessoas que estão no mundo matando os animais, comendo carne, bebendo vinho, e eles estão dizendo: vamos comer e beber porque amanhã nós vamos morrer. São pessoas que não estão ligando para Deus. Claro que pessoas que não aceitam a advertência de Deus não vai ter perdão mesmo. Mas, por exemplo, hoje nós temos uma pessoa que está no mundo. Hoje, no ano de 2020, uma pessoa que está no mundo, está comendo e bebendo e tal, fazendo tudo. E você chega e prega para a pessoa e ela aceita a mensagem. Eu te pergunto, ela tem perdão ou não tem? Olha mais um outro texto onde eles estão ultrapassando a doutrina de Cristo. O texto de Isaías, que ele referiu aqui, refere às pessoas que estão comendo e bebendo e estão dizendo: amanhã nós vamos morrer mesmo, nós não estamos nem ligando para nada. Então, se a pessoa ela não está ligando para Deus, ela não está ligando para nada, é claro que ela vai ser perdida, não vai ter perdão. Mas se ela recorrer a Cristo, ela vai ter perdão sim. Mas ele aqui diz que é um pecado imperdoável. Agora, eu quero dizer para você o seguinte: quando foi que veio a luz da reforma de saúde? 1863. 20 e muitos anos, 19 anos, que eles receberam a luz. Quer dizer, depois de 1844, Ellen G. White e seus contemporâneos comeram carne. Ellen G. White, ela comeu carne. E aí, ela então, segundo esse autor, ela está perdida, já que o comer carne depois de 1844 é um pecado imperdoável? Está vendo a cegueira dessas pessoas que estão ultrapassando a doutrina de Cristo? Perceberam? Viram como essas pessoas não têm discernimento espiritual para entender as verdades da palavra de Deus? Então vamos prosseguir. Olha que a senhora White, ela diz assim, olha: se bem que não tornemos o uso do alimento carne um teste, se bem que não queremos forçar ninguém a abandonar seu uso, todavia é nosso dever instar para que pastor algum da associação faça pouco da mensagem de reforma nesse ponto, ou a ela se oponha. Então, o que a irmã White ela está dizendo aqui? Se bem que não tornemos o uso da questão da carne um teste, não é a prova para o povo de Deus. Se bem que não queremos forçar, olha o que ela diz: se bem que não queremos forçar ninguém a abandonar o seu uso. Então, na mente da irmã White, ela dizia o seguinte: eu não posso forçar ninguém a abandonar o uso da carne. E ela diz assim: todavia é nosso dever instar para que alguém da associação faça pouco da mensagem ou ela se oponha. Então veja só, eu não estou aqui dizendo que nós não devemos seguir à luz da reforma de saúde. Claro que nós devemos seguir, agora não de forma forçada, não de forma doutrinária, não de forma que você venha obrigar a pessoa a seguir segundo os ditames da igreja. Tá? Então temos cuidado com isso, né?
Então, o texto aqui da irmã White está no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Ela diz aqui, neste país, a Austrália, existe uma sociedade vegetariana organizada, mas é relativamente pequeno o número de seus associados. Entre o povo em geral, a carne é usada largamente, por todas as classes. É o artigo de alimentação mais barato e o mesmo onde a pobreza impera, encontra-se em geral a carne sobre a mesa. Por isso, tanto maior a necessidade de usar com prudência ao lidar com a questão do comer carne. Com relação a esse assunto, não deve haver movimentos precipitados. Uma certa vez eu vi alguém que faz parte desses movimentos chegar em praça pública e pregar para pessoas do mundo que não tinha conhecimento algum sobre alimentação carne. Chegou e disse que é pecado comer carne, nós não podemos, o povo de Deus não pode comer carne, e fez aquela pregação. Onde está a prudência dessas pessoas? Onde está a cabeça dessas pessoas? A irmã White, ela continua dizendo: por isso, tanto maior a necessidade de usar prudência de lidar com a questão da carne. Com relação a esse assunto, não deve haver movimentos precipitados. Devemos considerar a situação do povo e o poder de hábitos e práticas de toda uma vida e sermos cautelosos para não impor aos outros as nossas ideias, como essa questão fosse um teste e que os que comem carne fossem os maiores pecadores. Então, o que ela disse aqui é que devemos considerar a situação do povo. Tem pessoas que viveu desde o início da sua vida comendo carne, e a carne é gostosa. E aí você chegar pregando, não, você tem que vir para a igreja, você tem que deixar a carne. Oh, meu Deus, isso você vai espantar as pessoas. As pessoas vão afastar de vocês, tá? Porque não vamos dizer assim, uma mensagem divina. Isso vai causar espanto para as pessoas. E a irmã White, ela trata dessa questão. Olha, nós devemos considerar a situação do povo. Nós devemos considerar que aqui no Brasil, por exemplo, é um lugar onde as pessoas foram habituadas a comer carne desde o período colonial. A alimentação básica constituía de carne, né? E então você não pode chegar aqui de uma cultura, chegar no Rio Grande do Sul, por exemplo, aqui no Brasil, e impor uma doutrina como essa para os gaúchos que alimentam grandemente de carne, né? O churrasco, né? Que é uma das comidas tradicionais dele. Você chega no Paraguai, por exemplo, que no Paraguai a alimentação do meio-dia é mandioca e carne. Aqui no Brasil nós não temos feijão e arroz, lá não, lá é carne e mandioca todos os dias, é a cultura de um país. Aí você chega lá para pregar essa verdade. E aí? Eu não tenho nem palavras para descrever a mentalidade dessas pessoas, o absurdo que essas pessoas impõem. E ela diz assim: nunca julguei ser meu dever dizer que ninguém devia provar carne sobre quaisquer circunstâncias. Dizer isso quando o povo tem sido educado a viver de comer carne em tão grande medida seria levar o extremo à questão. É o caso que eu estou referindo aqui, no nosso caso no Brasil. Ela diz: nunca julguei ser meu dever dizer que ninguém deveria provar carne sobre quaisquer circunstâncias. Aí quando você fala da questão da carne, aí as pessoas dizem assim: não, vamos logo para o livro de Ellen G. White. Claro que nos livros dela existem conselhos, orientações, mas não é doutrina. Não é doutrina. Ela diz aqui, olha: tenho estado a passar nesse país por uma experiência semelhante à que tive em novos campos na América. Tenho visto família cujas circunstâncias não lhes permitiram suprir a mesa com alimentos saudáveis. Vizinhos incrédulos mandavam porções de carne de animais mortos recentemente.
fazia sopa dessa carne, suprindo as suas famílias grandes de muitos filhos, refeições de sopa e pão. Não era meu dever, nem julgo ter sido dever de quem quer que fosse, fazer-lhe conferência sobre os males de comer carne. Sinto sincera consideração para as famílias que chegaram recentemente à fé e que se sente tão premida pela pobreza que não sabe de onde virá a próxima refeição. Não é meu dever fazer discurso sobre o comer saudável. Há tempo para falar e há tempo para calar. Então, nós devemos considerar a situação do povo, educar o povo e não colocar isso como uma doutrina. Dizer assim, isso aqui é taxativo, você não pode comer carne de animal limpo, porque isso aqui é pecado, porque você não vai para o céu. Rapaz, você está tirando pessoas do reino dos céus. Tá? Porque não existe dentro da Bíblia, nem nos escritos da Ellen White, nada que possa então nos dizer que devemos fazer da carne um ponto de doutrina. Tá? Eu vou adiantar aqui para que o vídeo não fique muito extenso, tá? Nós ainda temos que tratar mais de algumas coisas e tem uns textos aqui, você pode ler, depois eu vou mandar esses textos, né? Para que você possa então ler todos esses textos, né? Mas aqui está um texto do Conselho sobre Regime Alimentar, que diz assim: não nos compete fazer uso da alimentação carne, prova de comunhão. Olha só. Numa revista adventista, se não me engano, de 1976 ou 78, se não me falha a memória, apareceu um depoimento de um pastor onde ele, não sei se por falta de experiência, ele faz uma explicação que a irmã White estava se fazendo referência aqui nesse texto para os pastores que eles comiam carne e, no entanto, eles queriam fazer da carne doutrina para os membros. Se bem que isso nunca existiu dentro da igreja. Agora, analisando o texto, olha o que ela diz: não nos compete fazer o uso da alimentação carne em prova de comunhão. Se ela de fato, se a interpretação desse autor que ele deu para o texto, se essa interpretação estiver correta, eu tenho que desacreditar da interpretação que ele faz. Por quê? O texto diz: não nos compete. Ela não está escrevendo a pastor algum. Ela está dizendo a todos nós: não nos compete. Se ela estivesse escrevendo a um grupo específico de pessoas, ela diria assim: não vos compete. Há diferença em dizer não nos compete, não vos compete. Há diferença nesse sentido, tá? Então, ela diz assim: devemos, porém, considerar a influência que crentes professos que faz o uso da carne têm sobre outras pessoas, tá? Então, assim, você tem que levar em consideração essa influência que você exerce sobre a vida de outras pessoas, né? Até, por exemplo, eu alimentando de carne, eu posso servir de mau exemplo, mas eu não alimentando ou fazendo certas propagações com relação ao comer carne, então o que acontece? Muitas pessoas acabam se escandalizando por causa da minha atitude, tá? Então a gente deve ter muito cuidado com esses pontos, né? Olha só, a carne nunca foi um ponto de doutrina dentro da igreja adventista,
tá? E aí depois eu vou chegar a quem inventou essa história de que a carne é doutrina. Ela diz assim: há mais de 40 anos, o Senhor nos deu luz especial sobre a reforma de saúde. Mas de que modo estamos andando nessa luz? Quantos têm recusado viver de acordo com os conselhos de Deus? Como um povo, nossos progressos deveriam ser proporcionais à luz que recebemos. E ela continua dizendo: há ainda entre nós, membros da igreja bem instruídos e mesmo os pastores, que têm pouco respeito pela luz que Deus deu sobre o assunto, comem o que lhe apraz e procedem do mesmo modo. Então, olha o que ela está dizendo. Ela escreveu isso aqui, ela diz assim, ó, há mais de 40 anos, o Senhor deu luz especial sobre a reforma de saúde. Partindo do princípio que a primeira luz que ela teve sobre a reforma de saúde foi no ano de 1863, somando mais 40 anos, nós vamos chegar no ano de 1903, tá? Então, esse texto aqui foi escrito em 1903. E ela diz assim, ó, há ainda entre nossos membros bem instruídos e mesmo pastores que têm pouco respeito pela luz que Deus deu sobre o assunto, como que apraz e procede do mesmo modo. Então, veja só, a irmã White, por que ela não instituiu isso aqui como uma doutrina? Por que ela não diz que isso aqui era uma doutrina para a igreja? 40 anos depois da luz da reforma de saúde, ela então está dizendo que ainda há membros da igreja, né, vivendo de acordo os seus cuidados, os seus costumes, os seus gostos, né, com relação à reforma de saúde. Mas ela não está dizendo que isso aqui deveria ser imposto como uma doutrina. Não existe base alguma para fazer disso aqui uma doutrina. Devemos ter cuidado com esses pensamentos errôneos de muitas pessoas com relação a dizer que carne é doutrina, que é pecado comer carne, que não pode comer carne, senão vai para o inferno. Isso é coisa de quem ultrapassa a doutrina de Cristo, tá? Prosseguindo aqui, ela diz assim, meu irmão, não deveis fazer da questão do regime uma prova para o povo de Deus, pois perderão a confiança nos ensinos que são levados ao extremo. Se você leva a coisa para o extremo, por exemplo, você vai pregar para uma pessoa que a carne é uma doutrina, o que vai acontecer? As pessoas vão então chegar e vão ver, não, isso aqui está errado. Pois se a Bíblia não existe base dentro da Bíblia, nem mesmo nos escritos de Ellen G. White existe base alguma, então as pessoas perdem a confiança. Deseja o Senhor que seu povo seja íntegro em todos os pontos da reforma de saúde, mas não devemos ir a extremos, tá? Nós não devemos ser extremistas, devemos ser íntegros em todos os pontos da reforma de saúde, mas não devemos ser extremistas. Desejamos apresentar a temperança da reforma pró-saúde do ponto de vista bíblico e ser muito cautelosos para não ir a extremo em defender abruptamente a reforma de saúde. Cuidemos para não enxertar na reforma pró-saúde um falso rebento de acordo com nossas próprias ideias, entretecendo nela nossos próprios e fortes traços de caráter, fazendo deles a voz de Deus e condenando todos os que não veem as coisas como nós vemos. Então, se eu entendo que eu não devo alimentar a carne, eu não posso estar julgando o outro, como diz Paulo lá em Romanos. Tá? A pessoa ele não consegue visualizar, ele não consegue enxergar da mesma maneira que eu. Então, eu não posso estar condenando essa pessoa. Eu não posso ter isso aqui como uma doutrina. E a irmã White ela diz assim, estão chegando perguntas de irmãos e irmãs que fazem indagações a respeito da reforma pró-saúde. São feitas declaração de que alguns estão tomando à luz nos testemunhos sobre a reforma pró-saúde e tornando uma prova
Olha só que interessante o que a irmã White está dizendo. Que está chegando pergunta de alguns irmãos e irmãs, né, que tinha alguém que estava pegando os testemunhos da irmã White, colocando acima da Bíblia, fazendo da reforma de saúde um ponto de prova. E aí, ela então diz assim, não pode ser dessa maneira. Tá? Ela diz, eles escolhem declarações feitas acerca de alguns artigos de alimentação que são apresentados como censuráveis. Declarações escritas como advertência e instrução para certos indivíduos que estavam entrando ou tinham entrado no mau caminho. Eles se demoram nessas coisas, tornando tão forte quanto possível, entretecendo seus próprios e censuráveis traços de caráter nessas declarações, e impõem com grande força, tornando assim uma prova e inculcando-as aonde só causa dano. Então, você pegar a reforma de saúde, os conselhos dos testemunhos e aplicar para todo mundo, para as pessoas lá do mundo, como uma doutrina, você ter isso na igreja como uma doutrina, logo as pessoas vão dizer assim, não, mas tal igreja, a igreja tal, ela já tem a carne como doutrina. Então, eu nem quero saber dessa igreja. Tá? Então, biblicamente e com base no Espírito de Profecia, nós temos que levar em consideração a situação do povo, pessoas que são acostumadas a comer carne, elas não vêem nenhum problema deixar a carne, tá? E então você tem que ir educando vagarosamente e elas não são obrigadas a deixar a carne, porque isso não é ponto de prova. A irmã White cita isso. E tem muitas pessoas que pegam esses textos da irmã White, tá? E então, eles pegam, tentam fazer disso doutrina. Eles querem colocar Ellen G. White acima da Bíblia. E nós não podemos. Ela mesmo diz que tudo o que ela escreveu, se não estiver de acordo com a Bíblia, você deve então dispensar, tá? Então, se você acha algo que alguém está dizendo que está acima da Bíblia, pode abrir fora, porque o tal não é portador de mensagem de verdade. Diz assim, olha, ela diz assim, está faltando mansidão e humildade de Cristo, a moderação e cautela são muito necessárias, mas eles não possuem esses desejáveis traços de caráter. Precisam receber o molde de Deus, e essas pessoas podem tornar a reforma pró-saúde e causar grande dano com ela, incumbindo as mentes de preconceito, de modo que os ouvidos se fechem para a verdade. Então, pessoas que poderiam aceitar a verdade não aceitam por quê? Você já chega logo e diz, não, é pecado comer carne. Quando a Bíblia diz, não diz que é pecado. A Bíblia não diz isso. Ellen G. White não diz isso. E aí, as pessoas enchem a mente de preconceito e não aceitam a verdade. Tá? Então, devemos ter cuidado com isso. Eu vou adiantar aqui um pouquinho. Porque eu tenho que postar esse vídeo rapidamente, ainda hoje. E diz aqui, ó. Vemos os que escolhem as expressões mais fortes dos testemunhos e, sem fazer uma exposição ou um relato das circunstâncias em que são dados avisos e advertências, querem impô-los em todos os casos. Então, tem muitos conselhos que foram dados para pessoas específicas. Eu estava lendo os 9 testemunhos para a igreja. E aí eu pude observar que dentro dos testemunhos para a igreja tem muitos conselhos que são dados para algumas pessoas, em particular na igreja. E aí esses textos foram compilados, né, para livros como Conselho sobre Regime Alimentar. E tem pessoas que pegam o texto isolado, um parágrafo, uma frase, e tenta fazer desse ponto uma doutrina acima do que a própria Ellen G. White escreveu, acima daquilo que está na Bíblia. Então devemos cuidar
para não causar danos às pessoas. Devemos considerar os textos, por que ela escreveu isso, por que essa advertência. Esse conselho aqui é para quem, tá? Assim eles produzem maléficas impressões na mente das pessoas. Há sempre os que são propensos a apossar-se de alguma coisa de tal índole que possa ser usada por eles para prender as pessoas a rigorosa e severa prova, e que inserirão elementos do seu próprio caráter nas reformas. E isso, desde o início, suscita a combatividade daqueles mesmo que eles poderiam ajudar se agisse cautelosamente, exercendo uma influência salutar que levaria as pessoas com eles. Empreenderão a obra fazendo injúria contra as pessoas, escolhendo algumas coisas nos testemunhos, impõe-nas a todos e, em vez de ganhar almas, repelem, causa divisões quando poderiam e deveriam promover a harmonia. Então, o que acontece? Eles pegam os testemunhos, tentam fazer essas doutrinas com más interpretações e, em vez de ganhar as almas, eles fazem o quê? Faz é perder as almas, elas fogem da igreja. Por quê? Porque elas vão ver que não existe embasamento doutrinário da doutrina que eles pregam, principalmente no que diz respeito à carne. Então devemos ter muito cuidado com isso. E é justamente o que nós vemos. Eu conheço, por exemplo, na minha região, igreja que já chegou até 70, 80 membros e hoje está lá com 4, 5 membros. Por quê? As pessoas foram entendendo as verdades da palavra de Deus, tá? E com o tempo elas compreenderam as verdades da palavra de Deus e hoje estão dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Que tem uma visão equilibrada com relação a esse assunto da reforma de saúde. Embora há muita negligência com relação aos ensinos, às orientações, né? Mas nós não podemos ir ao extremo. Existe um texto da irmã White que ela diz assim: em reforma de saúde é melhor ficar aquém do que ir além. Tá? E tem muita gente indo além. Então ela diz que é melhor ficar aquém do que ir além. Tá? Se você quiser esse texto, é só me procurar que eu posso passar para você. Ela diz assim, olha: a questão acerca de se devemos comer manteiga, carne ou queijo não deve ser apresentada como prova a quem quer que seja. Olha o que diz a senhora White. A questão acerca de se devemos comer manteiga, carne ou queijo não deve ser apresentada como prova a quem quer que seja. E aí você chega nesses movimentos separados da Igreja Adventista e ele chega e coloca a carne como prova. Quando a irmã White diz assim, olha, esse é manteiga, carne e queijo, não deve ser apresentada como prova a quem quer que seja, tá? A quem quer que seja. O que fazem essas pessoas que se afastaram da Igreja Adventista? Elas pegam esses pontos, né? Carne principalmente, né? E agora querem apresentar as pessoas como prova do discipulado. Só batiza se parar de comer carne. Tá? Por esse motivo me excluíram da igreja. Porque eu não aceitei tais doutrinas, porque não tinha embasamento dentro da Bíblia. Tá? Diz aqui, ó, os que apanham essas coisas e as impõem aos outros não sabem qual a obra estão realizando. Essa obra não é divina. Isso não é divina. A palavra de Deus nos deu prova para seu povo. A observância de sua santa lei, o sábado, é uma prova, um sinal entre Deus e seu povo através de todas as suas gerações para sempre. Para sempre, isso será o tema principal da mensagem do terceiro anjo, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Ela diz aqui, chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. Não podemos pôr a carne, os ovos, manteiga e queijo em
pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. Então diz aqui, ó, que nós não podemos pôr a carne, ovos, manteiga e queijo em pé de igualdade com esses artigos. Esses não devem ser postos na frente como tema principal da nossa obra. Aí veja só, esses movimentos já coloca direto a carne como prova. É o que a irmã White diz que nós não devemos fazer. Tá? Então está aqui esse pequeno estudo que nós realizamos aqui com o propósito de esclarecer você com relação a o que diz a Bíblia. Então, tanto a Bíblia quanto os escritos da Sr. White, nós não vamos encontrar nenhum fragmento que vai nos dizer que o comer carne é pecado, tá? Nós não vamos encontrar nenhum fragmento. Todavia, nós encontramos conselhos, orientações maravilhosas. Nós somos, como adventistas, somos privilegiados porque Deus nos deu preciosa luz sobre alimentação, sobre estilo de vida. Deus nos deu orientações. Nenhum outro povo na Terra tem as orientações que nós temos. Contudo, quero dizer que nós não podemos pegar esta mensagem da reforma de saúde e causar grande dano com ela. Carne não é prova de comunhão, vários textos aqui deixaram claro. Porém, eu quero dizer para você, nós devemos orientar as pessoas, ter cuidado, observar a situação, a condição do povo, educar o povo e nunca pode ser considerado doutrina, tá? E voltando aqui, eu quero finalizar com o texto da palavra de Deus. Se alguém ultrapassa a doutrina de Cristo, esse não tem Deus. Então, se você está ultrapassando a doutrina de Cristo, pode saber que você não tem Deus.